E no evento de hoje, nós vamos ter, depois dessa mesa de abertura, discussão de algumas questões absolutamente cruciais e espero que fique claro ao final do dia, se não a direção que nós deveríamos tomar, pelo menos quais são as questões importantes, fazer as perguntas importantes, que é o que fizeram lá atrás os nossos filósofos gregos, é muito relevante. As respostas, cada um terá as suas no âmbito político e no âmbito técnico elas estarão postadas com uma ou duas ou três visões distintas, mas estarão postadas com os números e as conjecturas que as embasam. Bem, feita essa pequena preleção, eu registro também que hoje nós teremos aqui o grande prazer de contar com uma cerimônia, que na verdade não é uma cerimônia, mas é uma tarde, que começa a meio-dia, de autógrafos, de um livro que se iniciou com uma palestra em que o autor brindou os alunos da nossa fundação, da nossa Escola de Pós-Graduação em Economia, com uma memória absurdamente rica dos fatos brasileiros econômicos e que foi registrada também em vídeo, se encontra disponível na nossa página, e gerou um livro que será objeto também de uma tarde de autógrafos. O autor desse livro está aqui conosco e, para ele, ministro Hernani Galvez, eu pediria inicialmente uma salva de palmas. Bem, eu passo a palavra, então, após as boas-vindas a todos, em nome da IPGE, ao professor Sérgio Guerra, que é o diretor da Escola de Direito, da Direito Rio, aqui da Fundação do Rio de Janeiro, e também um grande conhecedor, com vários livros publicados, sobre questões de regulação e questões de Estado. Sérgio, por favor. Obrigado, professor Rubens. Prazer participar desse evento, em que se unem as escolas de economia daqui do Rio de Janeiro, a Escola de Direito do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas, para discutir esse papel e o tamanho do Estado brasileiro. Um dos objetivos que o professor Rubens Cisne evidenciou na sua apresentação e o que parte do que a Escola de Direito, os seus professores, os seus pesquisadores pretendem auxiliar nesse evento de hoje é falar sobre aquilo que está aqui no objetivo. Necessidade de reforma do Estado e aperfeiçoamento da gestão pública brasileira. Ou seja, as questões econômicas elas precisam caminhar naturalmente, é assim que as coisas funcionam, com a visão jurídica, com a questão que toca à juridicidade, como nós gostamos de dizer. Que as reformas brasileiras, nós já passamos por 3 grandes reformas, professor Cisne. Uma na década de 30 do século passado, em que houve papel fundamental da Fundação Getúlio Vargas na estruturação de um modelo com Luiz Simões Lopes, que foi o presidente da Fundação, criada em 1944, lá também na década de 30, quando foi presidente do DASP, Departamento do Serviço Público do Governo Federal. E naquele período, houve uma forte influência norte-americana no desenvolvimento da reforma administrativa brasileira, examinando questões não só da administração propriamente dita, ou seja, do pessoal, no modelo weberiano, muito mais hierarquizado, racional, legal, mas também sob a ótica orçamentária da organização da União, olhando para a importância do planejamento e da aplicação do orçamento público. Nós tivemos o desenvolvimento de uma forte reforma no país na década de 30. Tivemos uma segunda grande linha de reforma na década de 60, quando todos lembram que foi editado o Decreto-Lei 200, o velho Decreto-Lei 200, que pretendeu organizar a administração pública direta e indireta, com autarquias, empresas estatais, e qual seria o papel do poder público central, do governo.
Isso também é importante nós trazermos esse debate no dia de hoje. E, mais recentemente, na década de 90, tivemos a reforma após o Plano Real, com Bresser e todo o apoio da Fundação Getúlio Vargas, no desenvolvimento daquilo que foi chamado de administração pública gerencial, onde se procurava, também com uma influência forte do modelo anglo-saxão, da chamada regulação dos serviços públicos e das atividades econômicas ditas de utilidade pública. Então, dentro desse contexto é que a Escola de Direito vem se organizando. Nossa linha de pesquisa hoje, prioritária na pós-graduação estrito sensu, é a regulação, o direito da regulação, e nós precisamos estar, professor Rubens, de mãos dadas aqui nessas pesquisas, porque a parte econômica e a parte jurídica, elas estão intimamente atreladas, porque nós temos, e aí mais tarde na minha apresentação eu pretendo enfocar esse aspecto, nós temos duas linhas jurídicas de enfrentamento da questão da reforma do Estado e da atuação do governo. Uma primeira, sob a ótica das escolhas administrativas, ou seja, chamadas public choices, onde você tem que ter os espaços para as escolhas de acordo com o grau de vinculação de discricionariedade, e, de outro lado, você tem a ideia de limitações do governo sob a ótica das funções estatais. Ou seja, como que o Estado, quais são as categorias jurídicas que estão à disposição do Estado brasileiro, do governo brasileiro, para o desenvolvimento das políticas públicas. Então, é sobre essas duas óticas que a parte jurídica desse evento pretende colaborar numa análise, obviamente, prospectiva e não apenas dedutiva de apresentação de respostas, mas de trazer perguntas que possam ser pautadas e objeto de um debate muito mais amplo no cenário nacional.